alinhando para desfrutar as novidades de Deus. Alguém quer desfrutar as novidades de Deus na sua vida? Apocalipse 21 diz assim: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existem, e o mar também não mais existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de quem? De Deus, como uma noiva belamente vestida para quem? Para o seu marido. Quem aqui quer receber visão de Deus hoje? Dá um glória a Deus aí. Se o glória a Deus for de verdade, eu entrego a visão completa da palavra de hoje. Alguém quer? Presta atenção, toda visão de Deus, para mim e para você, tem origem no céu e toca a terra. Tem gente que não deu amém porque não entendeu, parece que eu falei a mesma coisa e não saí do lugar. Toda visão de Deus, para ver que é genuína de Deus, ela tem origem no céu e toca a terra. Pastor, isso é óbvio, calma. É possível alguém se casar e não ser uma visão de Deus? É possível alguém se casar e não ser uma visão de Deus? Sim, não vou nem entrar no mérito de gente que casa porque saiu de um adultério, arrumou outra pessoa e casou. Isso aí não é visão, é visão do céu isso? Larga o seu cônjuge, arruma outro, isso é visão do céu? Mas todo mundo que é solteiro, todo homem solteiro que casa com uma mulher solteira, é uma visão do céu? Não. Me fala um casamento que para você é uma visão do céu. O meu, isso, obrigado, o meu. Não foi isso que você falou? Foi essas palavras, você não falou o meu. O meu. Se você não falou o seu aí, presta atenção. A minha vida junto da minha esposa faz algum sentido que glorifica a Deus aqui na terra? Fiquei preocupado agora. Ainda bem que o Lelê falou de mim no começo, senão a autoestima tinha ido lá embaixo, mas não estou nem aí, eu estou convicto. Sabe, quando você vê que aquilo que está sendo estabelecido na terra glorifica o céu, honra o céu, está em harmonia, está de acordo com a palavra de Deus, não fere a palavra, não afronta Deus, não desconecta de Deus, pelo contrário, conecta, não distancia, pelo contrário, aproxima. Quando você começa algo, é possível uma empresa ser uma visão do céu aqui na terra? Sim. Se o CEO daquela empresa, o dono, o chefe, sei lá o nome que você quiser dar, tem propósitos estabelecidos por Deus, e ele começa a marcar a vida de quem trabalha com ele, de quem presta serviço para ele, a vida para quem, daqueles para os quais ele presta serviço, enfim, tem propósito do céu. Lelê falava da saúde, falou do apóstolo Marcos Valério, que inclusive mandou mensagem hoje pela manhã. O homem é Iron Man. Vocês sabem o que é Iron Man? Não vão no Iron Maiden não, gente. Pastor, ele falou que era um homem de Deus. Iron Man. Vai procurar saber, não vou falar não. O homem corre, nada e pedala. E tem gente que nada, nada e nada. O que você faz? Nada. O que mais? Nada. Fala, nossa, mas você nada quantos quilômetros? Nada, nada. O homem atravessa o Rio Negro nadando. Eu fiquei até com vergonha quando ele falou, e falou do apóstolo Marcos na sequência. Falei, acabou, desci da bicicleta. Fiquei para trás. Porque o homem é... Mas, quando a sua saúde glorifica a Deus, quando sua vida sentimental glorifica a Deus, quando sua vida financeira, quando seus negócios, seus empreendimentos, seus sonhos, seus projetos, seu ministério glorifica a Deus, isso é uma visão do céu na terra. Posso? Dá uma olhadinha aí para o seu corpo, as mãos, as pernas, a circunferência. Isso é uma visão do céu? Calma, gente. Pastor, o que eu vim fazer hoje aqui, Jesus amado? Eu não estou falando sobre vaidade, que é importante a gente ter cuidado, asseio. Sou casado, eu tenho que ser agradável para minha esposa.
Você vai me amar, casou, que uniu Deus jamais separa o homem, estou nem aí. Fedendo CC, tudo lascado, mau hálito. Não é disso que estou falando. Mas a gente, olhando para a nossa vida, para as áreas da nossa vida, há uma visão do céu clara. Em construção, tá? Eu não estou falando perfeita. Em construção. Sabe, o que eu estou estudando é para a glória de Deus. Quando eu saio para me exercitar, é para a glória de Deus. Claro, quero ficar bonito, quero ficar saudável, mas para a glória de Deus. Quando eu começo a administrar os meus recursos, estudo para fazer, é para a glória de Deus. Eu tenho um projeto em Deus, eu tenho um propósito em Deus. Então, você começa a ir olhando, observando, e cada área da sua vida se move para a glória de Deus. Existe para a glória de Deus. Você está aqui agora, nesse culto, aqui presencialmente, para a glória de Deus. Você está em casa. Pastor, não tinha como estar aí. Estou assistindo o culto online. Estou prestando um culto para a glória de Deus. Está oferecendo o seu melhor. Porque quem podia estar aqui, está lá, não está oferecendo um culto para a glória de Deus, está oferecendo só um culto. Quem está aqui, mas poderia ter feito algo mais, eu ministrando, estou ministrando para a glória de Deus. Então, João é levado a uma visão quando ele está na ilha de Patmos. E nessa visão, essa nova visão, novo céu, nova terra, aquele antigo mar não existe mais, porque agora nós não vamos beber do mar, vamos beber direto do trono de Deus. Nós vamos ver isso aí já. Essa visão de João ali, ela vem do céu e toca a terra. Essa visão mostra ao homem que há esperança. Deus não precisava mostrar um novo céu ou uma nova terra semelhantes a esse. Mas o que Deus faz é nos dar, de acordo inclusive muitas vezes com as referências que nós temos, nos dá um vislumbre do futuro. Não significa que será exatamente daquele jeito, mas Ele mostra de uma forma que a gente consiga compreender que Ele está restaurando coisas e está fazendo coisas novas. E enquanto estamos aqui sendo ministrados e ministrando, Deus está restaurando coisas e está fazendo coisas novas. O que nós precisamos é estar aberto para a visão que vem do céu para a terra. O problema é que muito comumente nós fazemos o contrário. Nós pegamos a nossa visão da terra, a visão do mundo, a visão dos outros. Aí vem aquela coisa de gente que está dentro da igreja e quer ser igual a gente do mundo, e quer introduzir a cultura do mundo na igreja, e quer forçar Deus a se converter ao mundanismo. E pega as práticas, o jeito, a malandragem, ou sei lá o que, qualquer coisa do mundo, e tenta falar: Deus, abençoa isso aqui. Isso é uma visão de baixo para cima. Não, meu irmão, você está aqui hoje para ouvir uma coisa: a visão que Deus tem com você, para você e através de você, é de cima para baixo. Ela é tão grande que as pessoas, quando virem o que está acontecendo na tua vida, vão ter que fazer igual você quando recebeu a visão de Deus, vão ter que olhar para cima. Deus exalta, não é para o Rogério ser bom, mas é para as pessoas saberem, quando Deus exaltou algo na vida do Rogério, que o Rogério está vivendo uma visão maior que ele, uma visão que vem do céu, uma visão que vem do alto. E para enxergar o Rogério, tem que olhar para onde veio a visão dele, veio do céu. Quando as pessoas entendem isso, elas já não tentam se envaidecer e se exaltar, elas exaltam a visão de Deus. Que ele cresça, foi o que João Batista entendeu, e eu diminua. Paulo foi além de João Batista. Paulo teve uma visão ainda maior que a de João Batista. O que é isso? Paulo disse: é melhor eu morrer para ele viver. Porque João Batista ainda é assim, ó, ele cresce, eu diminuo, mas eu ainda estou aqui. De vez em quando eu vou dar pitaco, de vez em quando eu vou entrar no comando. Paulo já diz assim: eu esmurro a minha carne até a morte, para que ele seja glorificado. As pessoas, quando olharem para mim, que nem me vejam mais, mas que vejam Cristo habitando em mim. Quem desce aos pés de Jesus é elevado ao trono do Pai. Então João vai escrever que ele viu, que ele recebeu de Deus. Eu estou hoje aqui, eu quero receber de Deus. Mais alguém comigo? Põe para mim o primeiro tópico, presta atenção nisso.
Quem quer viver esse alinhamento para desfrutar as novidades de Deus, presta atenção. Esteja aberto às o quê? Esteja aberto às o quê? Novidades. Para de pensar que vai ser sempre do mesmo jeito, a mesma coisa, mesmo. Isaías, o profeta conhecido como profeta messiânico, diz isso. No capítulo 43, verso 18. Sobre a novidade de Deus, que Deus quer fazer uma coisa nova. Que Deus quer trazer novidade. E para isso eu preciso parar de viver comparando com o passado. Esqueça o que ficou para trás. Não se lembre das coisas antigas. Eu faço uma coisa nova. Ela vai sair à luz. Vocês não vão ficar sabendo por acaso? Claro que ficarão. Porque eu faço é para vocês. Amós entende que Deus não faz nada sem antes falar com os seus servos profetas. O que é isso? Não é Deus pedindo permissão a ninguém. É Deus compartilhando uma visão do céu na terra para mostrar aos homens da terra que Deus continua falando e para que os homens da terra continuem ouvindo Ele. Antes de Noé entrar na arca e salvar sua família do dilúvio e os animais, os céus falaram com a terra e deram uma visão do que viria pela frente. Toda vez que Deus vai fazer algo, Ele dá uma visão para alguém. A pergunta é, nós estamos atentos a pessoas que recebem visão de Deus? Nós estamos abertos às visões de Deus? Ou estamos tão distraídos com esse mundo, que as visões de Deus passam e a gente nem percebe? Irmãos, a gente tem falado, a gente ouviu e tem repetido uma frase há mais de um ano, quase um ano e meio. Quem antecipa, governa. Nós estamos abertos à visão de Deus, aquilo que nós não enxergamos, mas o céu já viu. O céu está apontando. Então esteja aberto a novidades. Que novidades são essas? Pode colocar já, por favor. Põe aí para mim, por favor. Cadê? Próximo. Deixe, primeiro ponto, quem quer viver essa nova visão de Deus, quem quer ser alinhado para viver a novidade de Deus, esteja aberto e deixe Deus alinhar sua visão. É o primeiro ponto. João tinha que estar atento a tudo que Deus ia falar, mostrar e fazer. E a primeira coisa que acontece é Deus dar uma visão a alguém. Deus dá visão a um homem. E é importante também ver que Deus ainda não falou, mas já deu a visão. Pastor, sempre vai ser assim? Não, nem sempre. Mas sempre haverá uma manifestação de Deus. Seja a visão, seja Ele falando, seja Ele chamando, vai haver uma manifestação de Deus. A gente precisa estar aberto, a gente precisa estar atento. Nesse caso especificamente, vem uma visão primeiro. Nós estamos abertos. Nós estamos permitindo Deus alinhar ou às vezes realinhar, porque foi desalinhado a nossa visão. Quantas pessoas estão saindo de 2022, tem gente que está doido para acabar 2022, não vê a hora de entrar 2023, porque está desesperado. E a primeira coisa que Deus quer que eu e você façamos, é não terminar 2022 e fechar essa porta dizendo tragédia. Realinhe sua visão. Ouça tudo o que 2022 te ensinou e retenha aquilo que é bom. A gente precisa sair de cada ciclo, de cada momento da nossa vida, levando algo bom. Onde você trabalha? Pastor, o meu ciclo aqui está fechando, esse lugar não é o lugar que eu desejava, mas eu preciso carregar algo bom para ir para o próximo ciclo. Sabe, antes de vir para o ministério, o último emprego, o último lugar que eu trabalhei, secularmente falando, até hoje vocês me ouvem às vezes contar algum testemunho, falar algumas coisas, e olha que nós estamos falando de duas coisas distintas, ministério e trabalho secular, mas tem exemplos e referências para eu carregar para cá. Por que eu estou falando disso? Para mostrar para você que onde você passar, dá para você extrair algo bom, nem que seja como não fazer. Pastor, dali a única coisa que eu retive foi como não fazer, como não agir, como não falar, como não me comportar. Pronto, você aprendeu alguma coisa. Então esteja aberto e deixe Deus alinhar a sua visão. Está cheio de gente querendo viver novidade de Deus com a visão antiga, com a visão corrompida.
com a visão ferida, com a visão desanimada, destruída. E Jesus avisou que quem anda de noite tropeça porque não tem luz. Ele não estava falando de horário. Naquela época não tinha energia elétrica como hoje. O que Jesus estava dizendo é muito mais seguro e muito mais confiável e muito mais tranquilo andar de dia, de noite. Além de ser mais complicado, você vai precisar levar as lamparinas, você vai gastar mais, você precisa colocar lá o azeite nela, você precisa manter acesa. A nitidez, a capacidade de clarear não é tão boa. Ou seja, você até anda, você até conquista, você até avança, mas não tanto quanto quando você tem luz. Tem gente tentando conquistar na marra, no escuro. Não tem uma palavra de Deus. Tem só o ímpeto da pessoa. O que a pessoa quer não é nem ruim não, mas ela não tem uma palavra de Deus. E enquanto não tem uma palavra, enquanto a luz não acendeu, não saia do lugar ainda. Mas assim que a luz acender, se mova na direção que Deus mandou. Alguém está entendendo? Deixa Deus alinhar a sua visão. Quando Deus disse anda, anda, era assim com o povo hebreu no Egito, no deserto depois do Egito. Durante o dia, uma nuvem estava sobre eles, e a nuvem era a nuvem da glória do Senhor, e à noite a coluna de fogo. Quando a nuvem parava, eles paravam e montavam ali o acampamento. Dali a pouco, se fosse de dia, a nuvem levantava, eles desarmavam tudo. A nuvem levantou. Pronto, desarmaram tudo, a nuvem começava a se mover, eles iam se movendo também. Quando a nuvem parava, eles paravam. Se fosse de noite, a coluna de fogo fazia a mesma coisa, porque ela trazia luz para eles e direção. Eu e você precisamos continuar nos movendo sob luz e direção dadas por Deus, e não por nós mesmos e nem pelo mundo. Deixa Deus alinhar a sua visão. Irmãos, olha, é cheio de gente tentando estabelecer um novo padrão de relacionamento através de conceitos que não tem nada a ver. Vai para a palavra. Deus mandou perdoar, perdoe, não fique esse negócio de quase perdoar, mais ou menos perdoar, de falar meias verdades. Não, vai para a luz. Recebeu um pedido de perdão, haja na luz, perdoe. Estou com uma dificuldade, o que Deus diz nessa dificuldade? Sabe, quantas pessoas acham que vão resolver sua vida financeira tocando naquilo que não lhes pertence? Dinheiro ilegal, dinheiro ilícito, ou um dinheiro santo, que é do Senhor. E não é Ele que vai resolver. Não aquele dinheiro, o Senhor daquele dinheiro é maior que o dinheiro. Aquele que santifica é maior do que aquele que é santificado. Quem entende isso? Quem santifica é maior do que quem é santificado. Então quando eu santifico a Deus, eu estou dizendo, Deus, eu acredito que o Senhor é maior do que isso aqui. E é o Senhor que vai resolver. Em cada área da sua vida. Deixa Deus alinhar a sua visão. Ele tem uma nova visão. Deus está alinhando tudo. Verso 3 diz, ouvi uma forte voz que vinha do trono. E dizia, vejam, o tabernáculo de Deus está no meio de quem? Do seu povo. O próprio Deus estará o quê? Com eles. Olha que incrível isso. Depois de João receber uma visão sobre o futuro, novo céu, nova terra. Depois de João receber do céu a visão do ponto de chegada, e que Deus, em nome de Jesus, agora nesses dias de alinhamento, de gratidão e alinhamento, que Deus já comece a dar para nós que estamos aqui buscando a visão de como nós vamos chegar no dia 1º de janeiro. Eu vou entrar 2023 com a visão que Deus tem, e eu vou viver 2023 com a visão que Deus tem. Porque se eu não tenho a visão de como Deus quer que eu entre e acesse o ano de 2023, vai ser só uma virada de calendário. Se eu não tenho uma visão de como Deus me quer, saindo da vida de solteiro para a vida de noivo, de namorado noivo, para a vida de casado, vai ser só duas pessoas se pegando por aí. Precisa ter visão. O que sustenta um casamento não é beijinho, não é sexo, é uma visão de Deus. O que mantém uma empresa de pé, e às vezes na luta, às vezes alguém dizendo, não tem mais jeito, fecha, proposta aqui para você ganhar bem, isso e aquilo, é uma visão. O que sustenta uma igreja de portas abertas, uma visão. O dia que Deus fala assim, Rogério, a visão não é mais essa igreja aberta, é outra coisa, eu preciso, ainda que doa muito, respeitar essa visão e ir.
Pensem no povo hebreu. Está no deserto, querem chegar na terra prometida, mas estão no deserto. A gente acostuma. Lembra que eu falei do sapo? Quem lembra? O Paulo lembra que eu falei do sapo. Eu preguei numa semana aqui do sapo na quarta, sábado Paulo foi e teve um encontro com o sapo. Pastor, o sapo da sua ministração materializou aqui diante de mim, o que eu faço com ele? Eu falei, não sei, filho, o sapo é seu, cada um com a sua. O meu eu liberei quarta. Mas a gente acostuma. Quando eles se acostumam num trecho do deserto, a nuvem ou a coluna de fogo levanta. Quando tudo começa a ficar relativamente confortável, vamos ter que andar de novo. Irmãos, assim é a vida. Nós somos constantemente desafiados a mais, senão a vida perde sentido. Você quer uma coisa para me infartar, meu sangue de Jesus tem poder, é falar para mim que tem que ficar só parado. Nosso Deus, só de eu falar está me dando calor. Não, movimenta, as águas movimentam, o Espírito de Deus desceu nas águas, as águas movimentaram, o Espírito de Deus desceu no Rogério, já está em movimento. Uma doideira. Paro para descansar, melhorei muito, gente. Durmo hoje, que bênção. Mas eu gosto de movimento. Então, a gente vê que o povo está ali estabelecido, vamos movimentar de novo. Agora movimenta de novo. Quantas vezes Deus traz um mover sobre a sua vida, sobre a minha vida, e a gente fica com medo? A gente duvida. A gente duvida de uma nova estação que está chegando. A gente duvida de uma nova porta que está se abrindo, de uma nova oportunidade que Deus está nos dando. Mas essa noite, em nome de Jesus, a dúvida cai por terra, e nós vamos nos mover na visão que Deus tem para a gente. Deus está alinhando para a gente saber para onde está indo. Irmãos, tem dia que eu venho pregar aqui, tem um monte de gente aqui avivada, cheia de fogo. Tem dia que tem meia dúzia falando assim, vai pastor, começa e termina logo. E como é que eu continuo no próximo culto e venho feliz e não venho em depressão? Porque vocês fazem parte do conjunto, mas a visão está além de mim e de vocês, a visão é de Deus. Um dia eu aqui, deprimido, 5 da manhã orando na igreja, uns 4 anos atrás, 5. E falei, Deus, isso, aquilo. Deus falou assim, vai lá para a porta. Fui lá para a porta. Olhei para o vidro, ele foi lá para o outro lado da rua. Olhei, falei, Deus, tem passando um carro, outro. Falei, então, se o pessoal aí de dentro não quer, está cheio de gente lá fora que quer. A tua visão, essas pessoas fazem parte, mas não são a sua visão. Sua visão é comigo, minha visão é mais do que aí dentro. Está cheio de gente lá fora, bora ganhar. Ei, pastor, a minha empresa está desse tamanho, mas a visão de Deus é além das 4 paredes da sua empresa, além do campo de alcance, da fama, a visão de Deus é maior do que a nossa, vem do céu, é o céu tocando a terra, lembra disso? Céu tocando a terra. Então, recebeu a visão, agora ouve. Como é que eu chego lá onde Deus me mostrou? Como é que eu vivo aquilo que Deus falou que eu viveria? Seja grato, é um mês de gratidão. Tenha um coração grato por cada pequena conquista, porque foste fiel nas coisas pequenas, porque foste fiel no pouco, porque foste fiel no mínimo, também eu te colocarei sobre o muito. Recebi a visão e fui fiel, fui grato a Deus, honrei a Deus. Ele vai me levar ao próximo nível. Eu sei para onde estou indo. A primeira coisa que ele me deu foi visão. Rogério, lá que você vai chegar como? Calma. Primeiro vamos alicerçar bem a sua fé, de para onde eu estou te levando. Depois eu começo a fazer você se mover. Na maioria das vezes, na nossa vida, Deus vai trabalhar a nossa fé, para depois trabalhar o nosso movimento. Aí alguém vai dizer, não pastor, ele trabalha, por exemplo, primeiro o movimento. Você viu Pedro deu um passo e aí que as águas ficaram firmes. Não, Pedro estava ouvindo Jesus já há algum tempo. Antes dele dar aquele passo sobre as águas, ele já estava ouvindo Jesus. Ele só não sabia, presta atenção, pega essa aqui. Ele só não sabia que tudo que ele estava ouvindo de Jesus naquele dia, estaria preparando ele para andar em cima das águas. Não, você vai entender isso. Presta atenção, Jesus foi preparando Pedro.
larga tudo e me segue. E vê um milagre, e vê outro, e vê uma palavra, e vê outra. E anda com eles, dorme no barco, tempestade. Todo mundo acorda ele desesperado, ele acalma a tempestade, eles ficam assustados. E segue viagem. E depois ele fala, agora entra vocês no barco que eu fico. Dali a pouco vem Jesus andando, todo mundo grita, é um fantasma. E Jesus diz, não, não é fantasma, sou eu. Por que o Pedro disse, é o Senhor mandou ir ter contigo? Por que o Pedro tem essa ousadia de falar, se é o Senhor manda ir ter contigo? Por quê? Arrisca aí, vamos lá. Porque reconheceu a voz dele. Porque ele viu muitos milagres. Está esquentando. Hã? Porque ele vinha caminhando com ele. Sabe por quê? Aqui sou eu viajando, tá? É Jesus mesmo, né? É. Meu coração está queimando do jeito que queima quando ele fala, é ele. Bom, até hoje, tudo que ele fez, ele deu poder para a gente fazer. Todo lugar que ele foi, ele levou a gente junto. Tudo que ele fez, ele ensinou e falou para a gente, que a gente também podia fazer. Então, se ele pode fazer isso, logo eu também. Só que o Pedro sabia, quando Jesus foi ensinando ele ao longo da caminhada, que Jesus o estava preparando para um dia andar sobre as águas. Sabia ou não? Não, como você não sabe o desafio de amanhã, mas Deus sabe, está dando a palavra certa hoje, gente. É isso que eu quero que você entende, é isso que eu preciso entender. Eu não sei o desafio de hoje mais tarde, eu não sei o desafio de amanhã, mas Deus que já sabe, Deus que tem a visão do futuro, visão do fim das coisas antes do início, já sabe, e Ele começa a rechear a minha vida de palavras que vão pavimentar a estrada do meu milagre, ainda que ela seja para eu andar sobre as águas. Antes do meu sogro passar pelo que ele está passando, a pastora sonhou repetidas vezes. Amor, estou preocupado com o quê? Eu estou sonhando com morte na minha família. E é tal pessoa. E ninguém doente com nada. Nesse sentido. Tal. A pastora viajou. Deus me deu aquela visão que eu contei para vocês no domingo, antes de acontecer. E aconteceu com meu sogro na sequência. Deus deu para a pastora uma palavra lá onde ela estava. Uma pessoa falou isso. Eu estou dando só um exemplo de uma realidade que a gente está vivendo agora e vocês estão acompanhando. Nem sempre virá assim, Deus mostrou uma... Não. Mas se nós soubermos ser mais gratos, apurarmos essa capacidade de perceber com gratidão o que Deus está fazendo, a gente vai perceber que antes de cada desafio, Deus nos fez treinar primeiro. Antes de levantar um peso, Deus fez a gente treinar com peso inferior e foi subindo até o dia que a gente precisou carregar aquele peso. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então, a primeira coisa, Deus deu uma visão. Depois que Deus deu a visão, é lá que eu quero que você chegue, é para lá que você vai. Deus veio e trouxe uma. Põe o próximo tópico para mim, por favor. O que a gente precisa fazer nisso? Falou. Lembra? Ouviu uma voz. Quem leu isso aí comigo? No verso 3. Ouviu uma voz que vinha do trono, dizendo, presta atenção, nós precisamos aprender a fazer isso aqui, cale as vozes que for necessário, mas esteja focado em ouvir a voz de Deus. Às vezes, a gente quer ouvir gente demais, a gente quer ser legal e ouvir todo mundo. Quem aqui cozinha, gosta de cozinhar? Bacana, aí você vai fazer quem é que faz um macarrão com molho, aquele molho de tomate gostoso, aquele molho fera mesmo? Quem é bom nisso aí? Duvido, irmã Clésia. Irmã Clésia só põe lá uma pomarola, tarantela lá e mistura. Sabe fazer o molho do tomate? Duvido. Você acredita, Nana? Eu não. Não, nesse caso eu sou Tomé. Eu preciso ver com a minha língua para crer com o meu estômago. E aí no culto da noite eu glorifico com os meus lábios. Mas presta atenção. Imagina que ela vai fazer aquele molho do tomate. Aí chega uma pessoa e fala assim, põe manjericão. A senhora gosta de manjericão? Gosto. Aí chega outro e fala, põe coentro. Gosta de coentro? Gosta. Aí chega outro, põe assim, põe cominho. Gosta de cominho? Bacana. Aí chega outro, vira e fala assim, põe aquele, como que chama aquele, um temperinho pronto lá, meu Deus do céu,
Não usa? Pois é. Mas é dele que eu quero falar agora. Aí o que ela vai dizer? Ela já fez ali, ó. Não, esse aí eu não uso. Por quê? Porque o molho é dela. Ela tem uma receita. Ela tem uma visão de como ela quer que fique aquele molho. E se ela começar a ouvir o pitaco, o palpite, a opinião de todo mundo, vai descaracterizar o tempero que Deus deu a ela. Presta atenção que Deus te criou único, exclusivo, e você precisa ouvir a palavra de Deus. Claro, nós aprendemos uns com os outros, nós ouvimos o testemunho dos outros, nós somos encorajados, mas nós temos uma marca pessoal única, nós temos uma digital, não apenas uma digital que a gente coloca no documento, mas nós temos uma digital, nós marcamos ambientes, nós marcamos cenários. Deus te criou com um propósito, há uma marca em você. Aprenda com pessoas, se inspire em pessoas, até pareça com pessoas que te inspiram, não tem problema isso. Mas não perca a sua identidade no meio do caminho. Você foi criado para a glória de Deus. Cuidado em querer agradar todo mundo e ouvir todas as vozes e dizer sim para todo mundo. Tem gente que você vai tentar definir a pessoa, você não consegue. A pessoa não tem uma marca pessoal porque ela é todo mundo e não é ninguém. Você consegue enxergar um pedacinho de um monte de gente nela, só não enxerga ela. Ela parece. Não, mas algo só dela mesmo. Dela não tem nada. Isso quando vai falar que tem, ainda fala que é defeito. Ela é fofoqueira. Ei, cale as vozes que tentam te conduzir ao pecado, te induzir ao pecado. Cale as vozes que tentam dizer que não tem nada demais viver no engano. Cale as vozes que tentam dizer que você é uma tragédia, que Deus não te ama. Cale as vozes que tentam dizer que você não é amado. Cale as vozes que negam a palavra de Deus. Não importa quem esteja falando, se está contra a palavra de Deus, não é para você e não é para mim, porque Deus deixou aqui para a gente um manual de vida, livro de herança, testamento, palavra viva, poder, fogo, tudo que você pensar, está aqui, irmão. A nossa vida é de acordo com o que está escrito aqui. Jesus falou isso claramente em Mateus 6,6, e quando você orar, interessante que Jesus não diz e se você orar, porque Jesus parte do princípio que quem crê nele ora. Quando você orar, não faz como os fariseus, como os hipócritas que gostam de orar só para mostrar para os outros. Não, entra no quarto de vocês. O que é isso? É proibido orar no público? Não é isso. O que ele está dizendo é que valorize seu momento íntimo com Deus. Não ore só para que as pessoas saibam que você ora. Ore para que Deus trabalhe aquilo que Ele precisa trabalhar em você. Ficou claro? É importante eu orar em público? É, porque em público eu abençoo pessoas, inspiro pessoas, encorajo pessoas. Mas o meu secreto estrutura quem eu sou no público. Tem gente que é muita coisa no público e não é nada no secreto. Aí sabe o que acontece? A pessoa fala, não tem unção, não tem vida, não tem nada. Já ouviu uma pessoa tentando ministrar e não sai nada? Não flui? Quem já viu? Porque não encheu antes de transbordar. É a mesma coisa que a irmã Clésia me convidar para ir lá comer um macarrão com aquele molho gostoso. Só que chega lá, não pôs tempero no molho. E aí, pastor, tá bom? Tá meio, né? Sim. Tem queijo e pimenta? Porque se tem queijo e pimenta, a gente resolve. Gente, molho é simples de resolver. Queijo e pimenta está resolvido. Se o molho está quente, o queijo dá aquela derretidinha, olha, até salivei. E pimenta, eu gosto muito de sopa, eu amo sopa. O pastor Diego sabe isso aí. Você aprendeu a fazer sopa, não aprendeu? Com quem? Comigo. E os outros acham que eu não cozinho, que eu não fico parecendo que eu sou bêbado, né? Mostrar que a gente sabe faz tudo. Brincadeira, a gente precisa fazer uma coisa ou outra. Mas, gente, às vezes eu pego uma sopa, aí a pastora fala, essa sopa aqui a gente pediu, às vezes pegou na padaria, rápido, correria, está meio sem gosto. Fala, não, para mim está ótimo. Ela fala, também meio quilo de queijo e meio litro de pimenta, a sua sopa toda tem o mesmo gosto, queijo com pimenta, o resto é água e sal. Mas não dá erro, 100% garantido, aprovado. Acabou. Ei, a gente precisa aprender a calar as vozes que estão tentando atrapalhar a gente de ouvir Jesus. Tem uma visão de Deus, tem um alvo, tem um propósito, a gente vai chegar lá, mas a gente precisa parar de ouvir quem não deve, amém? Vamos continuar aqui, verso 4. Verso 4 diz assim, ó. Ele lhes enxugará dos olhos toda o quê?
lágrima. E não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram por quanto tempo? Para sempre. Calou as vozes que tentavam atrapalhar você, tirar você do foco e está focado na voz de Deus. Então se prepare, porque você está sendo moldado para receber de Deus consolo. Como assim, pastor? Aqui está dizendo que não haverá mais lágrima, dor, sofrimento. Hoje aqui ainda existe? Sim. Então essa é uma visão do futuro. E pastor, e aí, então olha com os olhos e lambe com a testa? Fico vendo, mas não desfruto? Calma. Jesus disse, eu vou para o Pai, mas deixo para vocês outro o quê? Consolador. Ele vai consolar vocês. Quando vocês chorarem, Ele vai enxugar essas lágrimas, Ele vai abraçar vocês, Ele vai estar ao lado de vocês. Põe o próximo tópico para mim, por favor. Olha isso aqui, não negue suas dores. Tem gente que quer dar uma de super-herói na fé. Não existe super-herói na fé. Não existe super-heroína na fé. A Bíblia diz que Jesus, Deus na terra, chorou. A Bíblia diz que Jesus, Deus na terra, se sentiu abandonado por Pedro, Tiago e João no Getsemane. Ele não foi no barquinho não, porque no barquinho ficaram juntos. Mas no Getsemane, eles dormiram. Jesus vem, vocês não podem vigiar um pouquinho comigo? Vem, vocês não podem vigiar um pouquinho comigo? Vocês não podem, vamos embora. Jesus se sentiu deixado pelos seus 3 mais chegados, mais próximos, no momento de intensidade de guerra espiritual. E ele não saiu dali revoltado, amaldiçoando eles, não são mais meus amigos, fez drama, não. Ele assume a sua dor, ele assume que estava doendo, ele assume diante do Pai, ali no Getsemane, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feito como eu quero, que não seja feita a minha vontade. Sim, ele não foi lá para mostrar que ele era o bom. Está vendo, Senhor? Aqueles 3 miseráveis que o Senhor falou para chamar como discípulos, porque Ele falou que só fazia as coisas que o Pai mandava. O Senhor mandou escolher, eles estão lá dormindo, e eu estou aqui, eu sou bom, eu sou Deus. Não, Senhor, está doendo. Pensar que eu vou ficar separado do Senhor. Se for possível, arruma um outro caminho, mas que não seja feito como eu quero, mas como o Senhor quer, porque talvez, olha aqui a oração de Jesus, é mais ou menos isso aqui, porque talvez, por eu estar num corpo humano, na carne, talvez a minha visão não esteja tão perfeita como estava quando eu estava aí. Jesus nunca pecou, tá? Ninguém vai sair daqui falando, o pastor falou que Jesus aqui na terra não foi tão perfeito como era no céu. Falei nada disso. Só estou dizendo que Ele não está num corpo glorificado. E Ele tem a humildade de dizer, Pai, que não seja feito como eu quero, mas como o Senhor quer. Em outras palavras, Ele está dizendo, a visão do Senhor daí é melhor que a minha visão daqui. Agora eu estou enxergando a partir da minha dor e da minha aflição aqui da terra, mas o Senhor está enxergando a partir da glória que nós tínhamos juntos, e daqui a pouco eu volto para essa glória aí. Meu irmão, toda vez que a vida doer, peça a Deus, Senhor, me ajuda a enxergar a partir da glória que o Senhor tem para mim, e não mais a partir da dor que o mundo está me oferecendo. Se a gente conseguir ressignificar a dor a partir da glória que Deus tem para a gente, meu irmão, por exemplo, esses dias atrás foi aniversário do Cenoura Bravanel, vocês conhecem ele? Foram convidados para a festa dele? Não foram, né? Nem sabe quem é. A Luciene sabe. Porque a Luciene falou assim, pastor, eu quero. Eu falei, quer o quê? Falou, eu quero dinheiro. Eu falei, Cenoura Bravanel. Ela falou, quem quer dinheiro? Silvio Santos. Gente, você conhece alguém que gostaria de hoje ter o resultado, viver o resultado que o Silvio Santos está vivendo? Vixe. Alguém aqui gostaria de viver o resultado que ele está vivendo? Sim. Mas alguém ficaria feliz se largasse o emprego que tem hoje e começasse a vender panela na rua, outras coisas mais de camelô? Nós queremos a glória, não queremos as dores. Queremos cruzar a linha de chegada. Imagina, São Silvestre, chega lá, passei. Mas não queremos correr os 15 quilômetros, são 15? 15. Os 15 quilômetros. Quando a dor do hoje, do agora, tentar te fazer desistir, faça uma oração, Pai, me ajuda a enxergar com a visão aí da glória que o Senhor tem para revelar na minha vida. Paulo entendeu isso e disse em Romanos 8:18,
Porque para mim tenho por certo isso mesmo, que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O céu tem uma visão maior para mim e para você. Põe o próximo, não, já está aí, ó. Não negue suas dores, mas receba o quê? Consolo de Deus. Está doendo hoje aqui, mas eu sei que o Senhor tem consolo para mim. Está difícil hoje aqui, mas a chegada vai valer a pena. Eu estou sendo pressionado, mas o Senhor é a minha força. Essa história não termina desse jeito. Ele enxuga dos nossos olhos toda lágrima. Versículo 5. E aquele que estava sentado no trono disse: vejam, faço novas todas as coisas. Em seguida disse: escreva isso, pois o que lhes digo é digno de confiança e o quê? Verdadeiro. Presta atenção. É a primeira vez, desde que a gente começou a leitura desse texto, que repete a mesma coisa. Quando que repete? Lembra no verso 1? Põe o verso 1 aí para mim, por favor. Então viam o quê? Novo céu e uma nova terra. Visão de novidade. Põe o verso 2. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém. Põe o verso 3. Ouvi uma forte voz que vinha do trono dizendo: vejam, o tabernáculo de Deus no meio do seu povo, habitará, tal serão seu povo, para Deus estará com eles. Verso 4. Ele enxugará, não haverá dor e tal, e tal, e tal. No verso 1, João fala que ele viu algo novo. Do 2 em diante não fala sobre novidade, apesar de ser novidade. Aquele tipo de consolo é novidade, mas não fala. Quando chega o verso 5, põe aí para mim por favor. Aquele que estava sentado no trono disse: vejam, ô João, presta atenção, fala para todo mundo prestar atenção. Ele já está vendo, desde o verso 1, a primeira coisa que ele recebeu foi visão. Quando você fala uma coisa duas vezes, é que você quer uma atenção dobrada, é que você quer, você está dispersando a atenção. Ei, dentro da cultura do povo judeu, existe uma coisa, quando eles repetem duas vezes uma palavra, tanto que Jesus vai dizer: seja o vosso falar sim, sim, porque é quando você está dizendo que é para valer mesmo, é quando é uma verdade assim, irrefutável. Por isso que Jesus, algumas vezes, você vai ler na Bíblia e fala: para que isso aqui? Você vai achar que é só uma figura de linguagem. Não é. Em verdade vos digo. Quer dizer, Jesus está dizendo, é verdade absoluta, não tem como derrubar. Então repetir a mesma coisa duas vezes. Ficou claro? Agora aqui Deus vem repetir uma visão. Por que Deus vem repetir essa visão? Para deixar claro para João que a visão não é só para João. Para deixar claro para o Rogério que a visão não é só para o Rogério, é também para o e para. Então o que Deus vai mandar ele fazer? Vejam, faço novas todas as coisas. Mas eu já vi isso no verso 1. Presta atenção no que eu estou dizendo, eu estou repetindo, porque isso aqui é crucial. Aí ele diz, em seguida diz, o que ele mandou fazer? Escreve isso. Ele mostrou duas vezes e ainda mandou escrever. Quantas vezes? Parece que Deus assim já falou com a gente, já mostrou, já mandou escrever, já desenhou e a gente ainda é teimoso. Alguém além do pastor Rogério, diga eu. Deus fala, repete, desenha, pinta, revela, interpreta, dá em sonho, dá em visão, dá em tudo. E a gente ainda é teimoso. Põe o próximo tópico para mim, por favor. Presta atenção. Escreva, registre, valorize o que Deus está mostrando, falando e fazendo, porque Ele está enxergando. Mostrando, visão. Lembra que a gente começou falando da visão? Quem lembra? Registra o que Deus está mostrando, escreve a visão que Deus te deu. Segunda coisa que eu escrevi aí foi falando, porque depois do verso 1, que João tem a visão da novo céu, nova terra e tudo, ele ouve uma voz que vem do trono. Então registra o que Deus está falando. E terceiro, fazendo. Por quê? Porque agora Deus já está falando, olha, eu estou fazendo isso aqui tudo novo, e vocês vão estar comigo. Sabe qual que é o nosso problema? É que a gente inverte as coisas. Presta atenção em mim. A gente escreve na rocha o que deveria se escrever na areia. Como assim, pastor? Presta atenção aqui. Todo mal que lhe fizerem na vida, toda ofensa que você passar, escreva na areia. Porque quando você escreve na areia,
duas coisas facilmente vão lidar com aquilo. O quê? O vento e a água. O vento e a água. O sopro do Espírito leva para longe a dor das ofensas. As águas que correm do trono de Deus, a palavra, lavam o nosso coração e levam embora a dor da ofensa. Então escreva, mas escreva na areia. Mas todo o bem que lhe fizerem, toda promessa que Deus lhe der, toda visão que Deus lhe der, escreva na rocha, porque não tem vento e não tem água que vai tirar da rocha. Cristo é a rocha. Escreve os seus sonhos, escreve sua visão, escreve suas promessas, escreve o seu projeto de vida para 2023, escreve o teu propósito em Deus aqui na terra, para você, para a tua família, de acordo com Cristo. Escreve tudo isso na rocha, na palavra, e passarão os céus, passará a terra, mas a palavra dele não passará, não voltará vazia, mas se cumprirá e honrará o nome do Senhor em tudo que Ele prometeu. É desse jeito, gente. Pare de escrever na rocha o que é ruim. Ontem eu estava conversando em casa, eu, a pastora, a irmã Célia. Eu falei, irmã Célia, Deus me dá uma graça. Ela me perguntou uma coisa, falou uma coisa. Eu falei, não lembro não, irmã Célia. Ela falou, não, estava... Eu falei, irmã Célia, a senhora agora está morando aqui com a gente esse tempo? A senhora vai perceber uma coisa. Eu sofro de amnésia. Talvez vocês não sabiam, é verdade. Me conta uma fofoca. Passa um tempo, me pergunta dela. Me conta um pecado seu. Passa um tempo, me pergunta dele. Claro que tem algumas coisas que a gente lembra, ou principalmente coisas que a gente está acompanhando, ajudando a pessoa a vencer. Mas irmão, o que é comum de alguém falar, pastor, você lembra fulano de tal que fez isso, fez aquilo? Nossa, a pessoa fez tudo isso. Ô pastor, o senhor não lembra? Eu lembro que a pessoa teve uns problemas, mas eu não lembrava que era tão cabeludo assim. Irmão, de coração. Às vezes tem gente que fala assim, mas como é que você consegue ser assim? Eu creio que é porque as ofensas eu escrevo na areia. E as coisas boas eu escrevo na rocha. Quando você me dá um presente, eu escrevo na rocha, tá? Eu posso não publicar na rede social. Eu peço, pastor, Linda, tira a foto que você é bom nessas fotos aí, para eu poder pôr os recebidos, agradecer. Mas eu escrevo na rocha, está lá, fulano de tal, me deu um bombom que eu gosto. Escrevo na rocha. Mas quando alguém me ofende, irmão, na hora pode ficar bravo, chateado. Escrevo na areia, daqui a pouco o Espírito sopra, a palavra vem, e a gente vai embora, segue a vida. Aprenda a fazer isso, dedique-se a isso. A gente precisa escrever, registrar e valorizar o que Deus está falando, o que Deus está mostrando, o que Deus está fazendo. Para de ficar valorizando o que o diabo está fazendo. Sabe, infelizmente, ontem um policial morreu, aqui de Diadema, quem viu? 2 tiros. Quando foi lá fazer a visita para o meu sogro, pastora Angélica, falou que ele falava assim, você viu só? O homem tomou 2 tiros na cara igual eu, mas sobreviveu, mas ele morreu, e eu estou aqui vivo. Aí ela, não pai, você não tomou 2 tiros no rosto, tomou um no rosto, outro no braço. Você não sabe de nada, menina. Porque ele está com bastante medicação, então ele ainda está bem confuso. Normal. Mas presta atenção. Aí ela chegou em casa, ela e a Célia contando, ela falando dessa situação. Aí, misericórdia, que triste, não sei o que, um policial foi levado para lá, mas não resistiu e tal, não sei o que lá, parará. E foi uma movimentação e ele ouvia, aí ele ficava, o delegado está aí na porta. Cuidado, ó, meu sogro ficava no delegado o dia inteiro. Por causa da movimentação que foi no hospital. O que acontece? Vamos ver aqui, liguei a televisão. E pus, irmão, nesses jornais sensacionalistas. Gente, a gente andar de escudo, de colete à prova de bala na sala. Pá, não sei o quê. Claro, irmãos, que muitas vezes prestam um serviço muito bacana. Porque divulga o retrato falado de alguém que vai ser preso, ajuda a encontrar alguém. Ok. Mas o sensacionalismo é pesado, gente. Pesadíssimo. Tem gente que passa a semana inteira se alimentando daquilo e depois não sabe por que está com síndrome do pânico. Mas, gente, você está até saudável demais. Se eu ficasse vendo as coisas que você viu, eu estava muito pior. Por muito menos, tem dia que eu não tenho vontade de vir. Não é, Jenny? Por muito menos a gente surta. Ei, para de ficar ouvindo coisa ruim. Eu não estou falando sobre ser alienado, não estar informado das coisas, não é isso, tá? Mas se eu gastar 10 minutos ouvindo as notícias de como está não sei o que lá, eu preciso gastar 20 minutos me alimentando da palavra para cobrir tudo aquilo lá, para desintoxicar, porque eu precisava daquela informação e eu começar a enxergar pela fé. Quem está entendendo? Deixa eu seguir aqui só para eu finalizar. Verso 6 diz assim, ó,
E disse ainda: está o quê? Terminado. Zé Fini, como diria o outro. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber. Por quanto? Quanto? Quanto você pagou para entrar aqui hoje? Quanto você paga para ser membro aqui da família de Cristo? Nada. Agora existe no céu uma moeda chamada honra, fé, gratidão. Isso não tem a ver com o dinheiro que se dá. Isso tem a ver com a aliança que se firma. Tem muita gente que recebe muito de Deus, mas não dá nada a Deus. E eu não estou falando de dinheiro, não. Não estou falando de recurso, não. Ainda que isso também caiba. Eu estou falando que tem gente que conquista, mas nunca honra a Deus. Tem gente que tem a sua história mudada, mas nunca glorifica a Deus. Sempre é a pessoa, porque ela, eu sou isso, eu sou aquilo, eu consegui. Ei, a glória de Deus, honre a Deus em cada passo da tua vida. Honre a Deus, valorize a Ele. Aí, diz aqui, ó, presta atenção. Está terminado, sou o alfa, o ômega, princípio e o fim. A quem tiver o quê? Sede, darei de beber, como mesmo? Gratuitamente, das fontes da água o quê? Da vida. O vitorioso herdará todas essas o quê? Bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será o meu o quê? Filho. Mas os covardes, os incrédulos, os corruptos, foi esse texto que eu li, que eu falei, não posso mais ser tímido, senão eu vou para o inferno. Os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria, e a Bíblia diz que rebelião é igual feitiçaria, os rebeldes entram aqui. Os adoradores de ídolos, e não é só gesso, madeira, mas pode ser pessoas, pode ser o corpo, pessoa que adora a própria carne, pode ser dinheiro, pode ser uma posição, status, pode ser um ministério. Tem gente que adora o ministério que tem, adora só a Deus. Eu não posso adorar, eu adoro o pastor que eu me tornei, não, adora a Deus. Por misericórdia de Deus, estou procurando aprender a me tornar um pastor abençoado. Adore a Deus, cuidado com ídolos, pessoas que sejam ídolo que for. Aí ele diz aqui, ó, adoradores de ídolos e todos mentirosos. Leia o final aí para mim. Estão o quê? Destinados ao lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda. Mentirosos. Não tem negócio de mentirinha, não tem nada demais. Vamos enganar o pessoal, vamos enganar o pastor, vamos enganar o papai e a mamãe, vamos enganar o marido, vamos enganar a esposa, vamos enganar. Não, dá certo não. Sabe, os covardes, incrédulos. Quem tem a tradução aí que está escrito tímidos? Quando eu li, eu arrepiei inteiro. Falei, vou para o inferno. Não, diabo, vai você. Aliás, você já está aí, fica por aí. Aqui, a Bíblia não esconde nada para ninguém, ó. Se errar vai dar ruim, se acertar vai dar bom. Eu quero terminar com você no verso 7. O 8 eu li só para deixar o alerta, para a gente não fazer parte desse grupo, em nome de Jesus. Amém. Agora o verso 7, esse eu creio que é para a gente. Não, põe o 6 também, perdão, 6 e o 7. E disse ainda, está terminado, eu sou alfa e ômega, princípio e fim. A quem tiver o quê? A quem tiver o quê? Sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. E aí o 7 diz, o vitorioso herdará todas essas bênçãos, eu serei seu Deus, ele será meu. Por fim, quem quer viver alinhado para desfrutar de tudo que Deus tem para a sua vida, põe o último tópico aí para mim, presta atenção nisso. Ele disse que vai dar de beber para todo mundo. Deus completa a obra que Ele iniciou, mas ela se cumpre na vida de quem tem fome, sede de Deus e acredita na vitória. Vitorioso é aquele que primeiro foi transformado na sua mentalidade. Ele ouviu pela fé, creu e começou a se tornar vitorioso. Ele se aproximou de Deus porque ele tem fome e sede de Deus. Ele vai ser saciado, ele vai ser suprido, ele vai ser curado, ele vai ser restaurado, ele vai ser levantado e ele será selado pela vitória que Cristo conquistou na cruz para a vida dele. Eu estou nesse grupo e eu creio que tem mais gente aqui em nome de Jesus. Quem crê diz?
Pode aplaudir ao Senhor Jesus, Ele merece. Pode aplaudir e dar glória a Ele.